muito carinho, porque é com todo esse carinho que eu quero passar para vocês esse tema, amor e perdão, que eu acho muito importante e ao mesmo tempo é um tema, o perdão principalmente, é um tema desafiador. Então, uma das passagens evangélicas que mais me chamava a atenção quando eu comecei na casa espírita era o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, e o capítulo 12, amar a Deus acima de qualquer coisa. Amai aos vossos inimigos. E isso me intrigava muito, porque eu pensava como pode ser verdadeiro esse sentimento. Como eu posso amar o meu inimigo? Aquela pessoa que me machucou, que me ofendeu. Como eu posso amar? Como eu posso amar o outro como eu gosto de mim, como eu me amo? E a Deus, que até bem pouco tempo a gente não tinha nem, como diz, nem conhecia, era tão distante. E como amar? Porque nós hoje, a palavra amor, ela está sendo muito usada fora da realidade, fora do que representa mesmo. A gente usa a palavra amor para tudo. Tu passa numa vitrine e diz, eu amei aquele sapato. Ah, eu amei aquele carrinho. Eu amo o meu cachorrinho. Não que ele não mereça, mas usamos a palavra amor sem saber o verdadeiro significado. Nós estamos gastando, né, a palavra. Então, eu sempre buscava para saber como que eu posso entender. Como que eu posso entender para poder passar para outra pessoa? Como que eu posso passar para o meu filho, para o meu marido, para outros, o que é o amor mesmo? Como que eu posso amar? Então, é um tema que eu sempre estou buscando. Sempre estou lendo, sempre estou buscando livros, está chegando todos os dias, obras novas, maravilhosas. E esses dias, olhando uma revista, eu encontrei essa frase: a melhor vingança é o perdão. O perdão é para os fortes. O perdão é o agredido que não revida e não foge, é o corajoso. E como era um tema que eu sempre gostei, eu continuei lendo e buscando. E aí me caiu nas mãos, por acaso, um livro que tratava deste tema e que me explicou de uma maneira assim muito fácil de entender. Então não se pode falar de amor e de perdão sem falar em Jesus, sem falar no Evangelho. Porque o Evangelho é um código de ética moral, o melhor que se conheceu. É um livro iluminado. Ele nos traz todas as diretrizes, ele nos traz o caminho que devemos seguir para alcançarmos este amor. Porque nós fomos criados deste amor. O mundo, o cosmos, o nosso planeta, ele foi criado deste amor. Este amor que a gente ainda não entende bem como é que é. Então, sendo o Evangelho que nos traz esse roteiro de segurança, que é uma base de sustentação para a nossa sociedade futura, que ele nos oferece lógica e razão e nos coloca frente a nós mesmos
nos coloca frente ao nosso próximo, nos coloca frente à vida, nos coloca frente a Deus. Então, buscando no Evangelho, deixa eu ver a minha colinha aqui. O Evangelho hoje, com tudo que ele nos trouxe de bom, de conhecimento, ele hoje é usado como psicoterapia. Nós usamos o Evangelho terapia para tratar dos nossos desequilíbrios. Nós usamos a Evangelho terapia para tratar da nossa depressão, da nossa ansiedade. Porque ali nós encontramos o caminho para evoluir, o caminho para nos conhecer. Então, como nós amar a Deus acima de todas as coisas, se nós somos espírito, nós somos luz, nós somos um pedacinho de Deus. Nós somos formados dessa luz. Mas tem muita gente ainda que nem sequer acredita em espírito. Então, essa luz da qual somos formados, o nosso espírito, é um pedacinho de Deus que está dentro de nós. Nós não precisamos buscar Deus fora, nós não precisamos buscar Deus numa igreja, numa casa espírita, não precisamos vir aqui buscar Deus porque Ele está dentro de nós. Nós temos que descobrir em nós este amor, este Deus. Então, quando falamos em Deus, nos nossos sentimentos, que sem amor os nossos sentimentos não são verdadeiros, a nossa alegria é falsa, a nossa felicidade não é eterna, porque qualquer coisa eu perdi a felicidade, eu deixei de ser feliz, porque ela não é verdadeira. Então, quando nós, com o auxílio do Evangelho, nos colocamos frente a nós mesmos e buscamos o caminho certo, então nós temos condições de escutar a nossa consciência. E quando nós escutamos a nossa consciência, é porque já temos condições de fazer o certo. E aí eu pergunto, quem de nós, ou quem nós, eu, você, escuta quando passa o seu dia a dia? Nós escutamos o mundo que nos fala, ame a quem te ama? Ou nós escutamos o Evangelho que nos ensina, ame a todos como a você mesmo? Nós escutamos a sociedade que nos diz, ajude quem possa te ajudar? Ou nós escutamos a boa nova que diz, faça aos outros tudo o que quiser que seja feito para você? O comodismo que diz, primeiro eu, depois eu, mais uma vez eu, e talvez depois você. Ou como dizia Jesus, faça o bem e viverá. O utilitarista que diz, a caridade compete ao governo acabar com a miséria. Mas o bom senso nos diz, ninguém é feliz junto da miséria dele. Falam as religiões, arrependa-se e entrarás no paraíso? E nos diz a doutrina espírita, nos esclarece, faça o bem, porque todo o mal que praticar será contra você mesmo. Então, se nós escutarmos esses apelos de Jesus, do seu Evangelho,
nós estaremos então usando a nossa consciência. E tem uma mensagem da Senira Pinto que ela fala, é uma história bem bonita, onde ela fala de uma amiga muito importante, que me chama a atenção, discute comigo, diz se eu devo ir, se eu devo ficar, o que eu tenho que fazer, se eu tenho que me arrepender ou não. E ela acaba o texto dizendo: eu agradeço a companhia da minha consciência, esta minha querida amiga Maria. Ela coloca o nome na consciência. E quando nós então escutamos, e nós temos então a bênção do livre-arbítrio, nós escutamos a consciência. E se nós escutamos a consciência e temos o livre-arbítrio, porque a gente já sabe o que é certo e o que é errado, então cabe a nós escolher o caminho. Se nós queremos viver livres ou prisioneiros. Porque se nós deixarmos para mais tarde, para amanhã, vamos continuar do jeito que está, que amanhã, ou numa próxima reencarnação, eu resolvo. E muitas vezes, se nós não despertamos agora, quando despertarmos, talvez o trabalho a ser feito seja pela dor. E quando surge o arrependimento, sem reparação, ele não nos dá trevas. Esta é a nossa verdadeira prisão. Aonde vamos, aonde estamos, a nossa consciência se está nos acusando e nós não reparamos o mal feito, é um tormento por muito tempo. Então, escutando Jesus, que nos apresentou as leis, Jesus nos apresentou as leis naturais, as leis divinas, que são 10, e eu digo, até não soa muito bem, mas eu sempre costumo dizer que Deus não perdoa e Deus não castiga. Deus criou o espírito, criou o homem e criou as leis. E na nossa existência, na nossa evolução, nós cumprimos as leis. E quando nos afastamos ou fizemos alguma coisa errada, ela nos cobra. Então não é Deus que castiga, é a lei que vai nos corrigir para colocar no lugar certo. Nós que vemos muitas vezes a dor como um sofrimento e alguma coisa que nos acontece que não é a nosso contento como um castigo e muitas vezes uma maneira de nos colocar outra vez no caminho certo. Estas leis são invioláveis. Ninguém escapa das leis, que são a lei de amor, a lei de justiça, de igualdade, de progresso, sociedade, reprodução, trabalho, adoração, conservação e destruição. Então, tudo na nossa vida está vinculado a estas leis. Esse nosso encontro com Jesus, com o Evangelho, ele permite que nós nos encontremos, que nós nos conheçamos. E através desse nosso autoencontro, é que a gente vai conseguir fazer a nossa evolução. Porque nós somos um espírito, luz, amor, puro. E temos, assim, vamos dizer grosseiramente, eu vou falar, nós temos em volta do nosso espírito o que hoje nós chamamos ego. E este nos foi dado por Deus também, quando aportamos a vida hominal, que recebemos a razão, o livre-arbítrio e os instintos. Então, no nosso ego estão os nossos instintos, que era para que nós conservássemos a matéria e nos mantivéssemos neste plano material, para que através das várias reencarnações nós fôssemos aprimorando, nos melhorando, evoluindo em busca da luz, que é uma lei divina. Todos nós vamos chegar lá.
Uns demoram mais, outros menos, mas todos chegam lá. E o nosso ego não é para ele ser destruído, é para ele ser burilado. Então, através das nossas experiências, muitas vezes através do sofrimento, que nós vamos burilando, que nós vamos melhorando, até que o nosso espírito nos comande. Porque hoje ainda somos comandados muitas vezes pelo ego somente. Então o ego já diz egoísmo, egocêntrico. Então nós buscamos muitas vezes somente o eu. Mas hoje, o evangelho sendo usado como evangelho-terapia, em 1968, um psicólogo norte-americano, Abraham Maslow, ele colocou ao nosso dispor, vamos dizer, a psicologia transpessoal, que quer dizer aquela psicologia que hoje aproxima a religião da ciência. Porque na Idade Média, houve assim muito fanatismo, muito ausência de saber, vamos dizer, e houve uma perseguição aos cientistas, às ciências, e por medo de não poderem criar e evoluir, eles acabaram se afastando da religião. E hoje a psicologia transpessoal está trazendo outra vez a união da ciência e da religião, para que o homem, para que nós possamos ser vistos de uma maneira holística, que nós possamos ser vistos a matéria, o espírito, ser tratado do lado emocional, psicológico, físico. Então, através dessa psicologia, nós somos tratados num todo, como filho de Deus, como vindo do cosmos, com uma energia. Então, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 8, ele diz que são chegados tempos para que a ciência deixe de ser exclusivamente materialista e a religião ignore as leis que regem o mundo material. Então, a espiritualidade, que somos seres espirituais e temporariamente ocupamos um corpo material. E a religiosidade se origina do latim, a palavra religare, quer dizer nos manter ligado, nos religar com o Criador. Nos manter ligado, e é essa que nós, nos nossos dias, muitas vezes, sem saber, sem nos darmos conta, nós buscamos sempre nos ligar ao Criador, nos ligar da onde nós viemos. Ela nos apresenta, essa psicologia, técnicas que permitem o nosso autoencontro com a nossa essência divina e nos religa com a consciência cósmica criadora. Já que somos essa essência divina, que é uma essência amorosa, que todo ser humano é. Todos nós somos feitos de puro amor. Só que ainda, pela interferência do nosso ego, que ainda está no comando, nós ainda permanecemos muitas vezes no erro. Nos é, para o homem ainda, muitas vezes parece que nos é confortável certas atitudes, certos comportamentos, mesmo sabendo que não é certo. Então, nós empurramos com a barriga, vamos dizer, deixamos para uma próxima existência, porque agora ainda está bom do jeito que está. Se eu ainda tenho muito, aí eu não vou repartir agora. Numa próxima, quem sabe. Se eu ganhar, quem sabe, um pouco mais,
eu consiga dar um pouquinho. Porque ainda pensamos muito com o ego, egocêntrico, é meu, é eu. Então Jesus nos deixou um tesouro, que é o Evangelho. Kardec montou um mapa, né, com a doutrina espírita. E cabe a cada um de nós encontrar o tesouro. Que é encontrarmos o Deus em nosso coração, nos encontrarmos, porque o homem, ele tem uma ânsia de buscar o desconhecido. Ele já foi para a lua, ele já foi para o fundo do mar, ele voa que nem os pássaros, ele entrou já, não sei, um tanto dentro da terra, ele anda por tudo, mas não se conhece. Ele não assume o que ele trouxe, ele não assume o compromisso moral que ele trouxe. Ele busca fora, busca longe nessa ansiedade e não se dá conta que o que ele mais necessita e o que ele quer encontrar está dentro dele. E é o Evangelho que vai nos mostrar. E cada vez que você lê o Evangelho, ele é um livro novo. Ele nos traz o mesmo capítulo, você lê 2 anos depois, você lê com mais atenção, ele é um livro novo. Conforme o nosso amadurecimento, ele também vai se tornando cada vez mais moderno, mais nos trazendo, nos mostrando mais a realidade e a maneira como podemos nos encontrar com nós mesmos. Então disse que nós temos 2 passos para iniciarmos o trabalho de autoconhecimento. O primeiro passo é começarmos de onde estamos. Não olhar o passado, não buscarmos nos culparmos de alguma coisa, porque a culpa não faz parte, o amor não condena, não julga, e nós iniciarmos. O primeiro passo é buscarmos da onde estamos, o que nós queremos daqui para frente. E o segundo passo é nós fazermos essas mudanças em nós, superando o que já passou e nos conhecendo. O segundo passo é nos conhecermos. Então, o ser humano, sendo a imagem do seu Criador, rico em valores, nós temos muitas coisas erradas por falta de conhecimento. Porque como fomos criados simples e com ausência de saber, nós então, por essa falta de conhecimento, nós muitas vezes fizemos muitas coisas erradas. Muitas vezes até achando que está certo, mas fizemos erradas. Mas nós somos muito, muito ricos em valores. O nosso potencial é grande. A gente só tem que deixar que ele saia, nós colocarmos para fora, nós vivenciarmos os nossos potenciais. E é através das reencarnações que nós buscamos nas atividades, buscamos nas artes, na filosofia, na religião, nas ciências. Por isso que cada encarnação nós viemos com uma tarefa, porque é através dessas atividades que nós nos realizamos, que nós nos superamos e que nós vamos buscando então dentro de nós trazermos os nossos potenciais, explodirmos, deixar sair para fora tudo aquilo de bom que temos guardado dentro de nós. E também, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, o mundo ainda estava muito primitivo, o homem ainda estava muito atrasado, e ele precisou usar esses 10 mandamentos de uma maneira muito rigorosa.
Ele impôs como ordem que tínhamos que cumprir. Só que por nós não estarmos maduros para esse sentimento do amor, e como era uma imposição, porque senão despertaríamos a ira de Deus se não cumpríssemos com os 10 mandamentos, e nós não estamos preparados, nem todos ainda estão preparados, nós começamos a usar máscaras. Nós começamos a ser hipócritas, falsos puritanos, buscando viver esse amor assim como tínhamos Deus. Para você encontrar Deus, você tem que ir na igreja, você tem que fazer um sacrifício para encontrar Deus. E assim nós fazíamos com amor também. Era daqui para fora. Nós usávamos máscaras porque nós não tínhamos condições. Só que esses mandamento quer dizer uma regra para ser cumprida ao longo do tempo. O amor vai nascendo com exercício. No momento em que tu começa a querer repartir o que tu tem de bom, que você encontra uma pequena alegria e quer repartir com seus amigos, o zelo que você tem pelos teus filhos, os cuidados com a tua família, com os teus pais, mesmo com os animais, com as plantas, são pequenos exercícios de amor que fazem com que a gente vá colocando o nosso amor para fora. Então o amor é algo que se aprende passo a passo. Não é por imposição, muito menos por pressão que nós vamos aprender a amar. É um sentimento que é conquistado de pouquinho. Então, quando Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, como seres simples e ignorantes como nós, que não se modificam por decreto, que não se modificam por uma ordem superior, Jesus veio e nos convidou, de uma maneira suave, gentil, a aprendermos a amar. E nos trouxe então o seu evangelho recheado de paciência, amor, tolerância, compaixão, porque nós fomos colocados neste planeta para amar e ser amado. Esta era a função do homem aqui na Terra: amar e ser amado. Então nós iniciamos o exercício do amor transformando os nossos instintos em sentimentos. Não é fácil. Há quanto tempo que nós recebemos os instintos? Para mudarmos de uma hora para outra, não é fácil. Então é um exercício que começa devagar e para sempre. E quando esse amor não surge espontaneamente, nós exercitamos. Nós buscamos então em alguém que você se agrade mais, que você goste mais. Comece a exercitar o amor. O amor, diz que principalmente, ele é um mecanismo de compaixão e de misericórdia para conosco mesmo. Porque eu só posso amar o outro se eu já tiver aprendido a me amar. Eu só posso encontrar Deus dentro de mim o dia que eu for buscar por mim. O dia que eu for de encontro, ao meu verdadeiro eu, que eu encontro Deus dentro de mim. O amor não se ofende porque ele está sempre lúcido para entender. O amor não mente
porque ele tem a sua estrutura é de autenticidade. E ele possui uma infinita capacidade de paciência e compreensão. E é somente o amor que permite que nós vejamos o outro como ele realmente é. Que possamos ver o outro como ele foi criado. Puro amor igual a mim. E quando Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve." Este "vinde a mim" de Jesus significa vir até o amor que ele representa. Aquele amor suave, aquele amor de ternura, aquele amor que não julga e não condena. Porque quando ele disse para Madalena que nem eu te condeno, você sabe, né, a história, para Madalena não, aquela mulher adúltera que estava, reuniram-se na praça para apedrejá-la e perguntaram a opinião de Jesus, e ele disse: "Quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra." E foram saindo, principalmente os mais velhos primeiros, porque quem sabe traziam mais a consciência mais com alguma culpa. E quando ele ficou sozinho com ela, ela disse: "Vós, mestre?" Ele disse: "Nem eu te condeno." Então o amor não condena e não julga. E ele disse: "Vai-te e não peques mais." Então o amor nos estimula a iniciarmos sempre, vamos dizer, uma oportunidade nova, de encontrarmos sempre um caminho para a nossa evolução, para o nosso amor. Não se vê em nenhuma passagem do Evangelho que Jesus frise o mal feito. Ele sempre nos incentiva a recomeçar no bem. Então, depois que nós falamos tanto de amor e de autoconhecimento, como vamos falar agora no perdão? Na oração que Jesus nos ensinou, no Pai Nosso, nós já falamos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, ali mesmo, nós já vamos receber o perdão de acordo com o que nós ofertamos. Então, o perdão é uma virtude que deve ser gasta na sociedade em que nós vivemos. E nós não devemos confundir o perdão com boa educação e com uma formação moral. Se eu encontro aqui na casa, na rua, no trabalho, alguém com quem eu não simpatizo, ou que fez alguma coisa que me machucou um tempo atrás, eu posso tratá-la muito bem, cumprimentar, porque isso faz parte da minha educação. Agora, se eu chegar para ela e disser como eu te amo, aí eu estou sendo falsa. Agora, tratá-la com bons modos depende da minha formação moral e da educação que eu recebi. Então, nós não podemos confundir o perdão com boa educação
ou como uma formação moral? Desculpar de verdade, perdoar, demonstra o quanto somos civilizados, o quanto já evoluímos e o quanto de Cristo já trazemos em nós. E a dificuldade que temos para perdoar é que nós trazemos tão enraizado em nós mesmos o conceito de culpa. E tem um ditado popular, que eu acho que todos já ouviram, que diz que o bom juiz julga por si. Então, como eu sou muito rígida comigo, eu me exijo muito, eu me cobro muito, eu me culpo muito, eu vou culpar o outro também. Se o meu pensamento é de agressividade, se eu estou pensando, mas será que ele vai falar mal de mim, ou será que vai fazer alguma coisa contra mim? Eu estou julgando pelo que eu sou. Então, eu vou passar, então vai ser mais difícil eu perdoar. Porque eu estaria colocando pensamentos, palavras, sentimentos na cabeça do meu desafeto. Eu estaria pensando por ele e tornaria então o meu perdão mais difícil. Então, qual a postura correta que devemos ter diante dos nossos erros? Primeiro, é termos fé e confiança em nós mesmos. Porque se erramos, faz parte da nossa caminhada. Agora, nós temos toda hora, todo instante, todo dia, a oportunidade de acertar. E é pelo amor que nós vamos acertar. É buscando o amor, esse sentimento maravilhoso que a gente ainda não tem condições de expressar ele como realmente é que nós vamos buscar o perdão. O perdão para nós mesmos, porque nós nos culpamos muito, nós nos exigimos muito e muitas vezes deixamos de avançar, deixamos de fazer uma outra conquista porque não me acho merecedor, porque eu estou com culpa de alguma coisa. Que a culpa é quando a consciência nos chama à razão e eu vi que fiz alguma coisa errada. Então está na hora de eu procurar corrigir. Esta é a função da culpa. Não que ela fique me martirizando e me impeça de caminhar. E como então, que eu podendo perdoar a mim mesmo, como eu vou fazer o perdão aos outros? Ele é uma consequência. Se é fácil eu me perdoar, por que não pode ser fácil eu perdoar de verdade? Dar a oportunidade do irmão renascer outra vez para mim. Dar uma segunda chance. Mostrar o lado amoroso que eu tenho, que eu compreendi os erros dele como os meus muitas vezes já foram compreendidos e já foram auxiliados a melhorar. Porque conforme julgamos, seremos julgados. E somente o amor vai permitir reparar os nossos erros. E eu peguei aqui um pedacinho do livro que nos fala da importância do sentimento do amor. Ele estimula os neurônios à produção de enzimas saudáveis que respondem pela harmonia do sistema nervoso simpático, o estímulo das glândulas de secreção endócrinas, superando as toxinas de qualquer natureza, responsáveis pelos processos degenerativos e pela deficiência imunológica que facultam a instalação das doenças. Então eu sempre comentei, e mais uma vez afirmo,
Que uma pessoa alegre, que uma pessoa feliz, uma pessoa que sente amor, é muito difícil ela ficar doente. Por outro lado, o enriquecimento emocional que o amor proporciona, a alegria de viver, estimula a multiplicação de imunoglobulinas que preservam o organismo físico de várias infecções, tornando-se responsável por mantermos sempre um estado saudável. Então, nós irradiamos uma psíquica produzida pelo amor que beneficia a nós mesmos e aqueles que convivem conosco. E a desarmonia, o desentendimento, o ressentimento é um efeito contrário. São toxinas que nos levam a enfermidades, a desequilíbrios, a ansiedade, a depressão. Se procurarmos nos ver e aceitarmos como nós somos e procurarmos caminhar, sempre pensando no amor. Porque o amor, os nossos amigos têm o nosso amor. E os nossos desafetos necessitam do nosso amor. Então o amor, ele não, como eu já disse, ele não condena, ele não julga. E quando Jesus falou então, amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo, ele formou uma trilogia harmônica. E Joana de Ângeles nos passa essa trilogia como a base dos princípios fundamentais da doutrina espírita, que é aprender a se conhecer, aprender a viver, aprender a ser o que eu realmente sou. Luz. Sou um espírito de luz, sou amor, fui criado com amor. Todos nós somos. E se vivemos junto neste planeta, porque somos muito parecidos, muito semelhantes ainda. Não tem ninguém melhor. E aprender a amar. E aí então é só luz. E é o nosso futuro, que é luz e muito amor. E fiquem na paz de Jesus.